Olá, companheiros que estão em sintonia com o canal da UEC no YouTube. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sou Regina do Centro Espírita Caminheiros da Verdade. Nossa casa participa das comemorações do 72º mês do Natal Espírita de nossa cidade, Cachoeira Paulista. E eu vos convido a ouvirem o nosso companheiro e amigo querido de todos, divulgador da doutrina espírita, João Luiz do Nascimento Ramos, que faz parte da União Espírita Cachoeirense e que trará para nossa reflexão nesta noite o tema O Natal e o Trabalhador com Cristo, como parte dessas comemorações do Natal com Jesus. Vamos então iniciar esse encontro com uma prece. Nos ligando em um só pensamento, buscando a companhia amorosa do Mestre Jesus, vamos até Deus, nosso Pai amoroso, rogando a Ele que nos envolva na sua paz, na sua harmonia e nos fortaleça para que aproveitemos esta oportunidade de ouvirmos palavras edificantes que vão alimentar nossa alma. Nesse momento nós pedimos que a paz e a serenidade possam envolver o nosso companheiro João Luiz, bem como todos aqueles que estão em sintonia conosco nesse momento. Nós aqui, ligados no canal do YouTube da UEC, e todos aqueles amigos espirituais que se interessarem, pelo assunto e se aproximarem de nós nesse momento. E aproveitamos ainda, Mestre, para pedir que a paz e a serenidade possa envolver, possa se estender sobre todos aqueles nossos irmãos sem humanidade que estão passando por provações nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos nos reabastecer desse alimento espiritual que o João irá nos proporcionar a partir de agora. Uma boa noite. Olá, queridos amigos, queridos irmãos de ideal, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos envolva neste clima de amor, de fraternidade, de paz e de luz. Natal é com Jesus, sem Jesus não é Natal. Na evangelização espírita infanto-juvenil, nossas evangelizadoras sempre faziam conosco a atividade de um acróstico, que é, na verdade, uma palavra que, ao ser colocada na sua vertical, as suas iniciais, ou seja, as letras iniciais da palavra, darão surgimento a outras palavras, a outras expressões. Ou mesmo quando estas letras ficam em meio à construção de outras palavras, recurso que os nossos companheiros já conhecem. Nós vamos aproveitar então desta nossa relembrança da evangelização e quando falamos do Natal, o Natal com Jesus, para que façamos então um acróstico justamente da palavra Natal. E começando com a letra N, nascimento. O nascimento do Cristo e o nascimento do Cristo em nós. O nascimento do Cristo que tem toda uma simbologia narrada nos evangelhos e que todos nós então construímos mentalmente e emocionalmente esta ideia do nascimento do Cristo na manjedoura, tendo ao seu lado Maria, sua mãe, José, seu pai, a presença dos animais, dos pastores que ali chegaram, a estrela guia e toda esta simbologia do Natal, da singeleza, da simplicidade
do nascimento do Cristo. O Cristo que, segundo os Espíritos, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 625, é o guia e modelo para a humanidade, o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra, para que nós, através dele, tivéssemos então este exemplo, um rumo a seguir. Quando nós falamos do nascimento do Cristo e do nascimento do Cristo em nós, estamos então trabalhando estas nossas capacidades internas, íntimas, para que realmente ele possa nascer em nós, ou renascer a cada um dos nossos dias, em cada um dos nossos dias, nas variadas oportunidades da nossa vivência física, da nossa experiência terrena. Isto porque todos nós temos as nossas fragilidades, as nossas precariedades humanas ou precariedades íntimas. Muitas vezes, fragilidades psicológicas, espirituais, emocionais, morais, e estas fragilidades que dão um próprio sentido à nossa existência, na razão em que, enfrentando-as, nós estaremos trabalhando a nossa própria incompletude, que é a razão da reencarnação. Estamos reencarnados para nos acertarmos conosco mesmo, e para que nesta caminhada evolutiva nós possamos então acertar esses chamados pontos nevrálgicos, não é? Aquilo que em nós ainda não foi acertado diante das nossas perdas, dos nossos fracassos de outrora, dos nossos desalinhos do ontem. Quando falamos então do nascimento do Cristo, estamos falando desta oportunidade gloriosa, luminosa, de reconhecermos o Cristo como modelo e guia, e a partir dos seus exemplos, das suas expressões, das parábolas que ouvimos, das lições do Evangelho do Cristo, encetarmos então a nossa tarefa, a nossa caminhada, buscando este significado real para a nossa existência. Quando então este processo faz com que o Natal nos adentre o coração, não é? Aí então o Natal ser todo dia, toda hora, todo instante, o momento em que o Cristo nasce em nós ou renasce em nós, em cada uma das oportunidades em que nós realizamos o nosso aprendizado. Este é um processo belíssimo, porque nós o realizamos passo a passo, etapa a etapa. Assim como a natureza não dá saltos, nós também, como criaturas humanas, que precisamos fazer o nosso reacerto conosco mesmo e com a vida, também não saímos de um extremo ao outro, mas vamos palmilhando os nossos caminhos, realizando estes aprendizados que nos trarão algumas vezes dores, sofrimentos, seremos penalizados diante das nossas próprias escolhas, das nossas opções infelizes. O trabalhador com Cristo, ou aquele que se aproxima do Cristo, tem naturalmente que realizar este processo. Todos nós que estamos nos capacitando, né, um dia a sermos espíritos mais evoluídos, mais aperfeiçoados e aprendendo então na proposta libertadora do cristianismo, seguindo os exemplos do Cristo e fazendo o Cristo nascer em nós. Assim como nós estamos tentando isto, o próprio Evangelho nos narra as oportunidades em que Maria de Magdala, Zaqueu o publicano, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável dos cristãos, e que transformando-se eles e tantos outros, fizeram com que o Cristo nascesse em seus corações. E a partir daí, passaram a seguir os passos do Cristo, passaram a segui-lo e cumprindo então aquilo que o Evangelho os convidava. O Cristo convidava as criaturas a uma vida nova. Esta vida nova que prevê então esta renovação íntima. Isto requer de nós, requisita de nós uma alteração da nossa rota, a busca de um novo rumo. É um novo caminho que a partir de então, com mais lucidez, vamos trabalhando os nossos pensamentos, as nossas mentes, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e isto vai nos dando outro sentido à própria existência. Quando então cada amanhecer, cada dia que passamos, cada entardecer e cada anoitecer,
vai tendo um significado especial na nossa existência, porque um tanto mais lúcidos, mais conscientes, vamos amadurecendo e vamos então encontrando a verdadeira razão, a verdadeira finalidade de estarmos vivos, de termos sido criados por Deus, e dentro desse processo da evolução estamos realizando esta nossa caminhada, este processo de crescimento que envolve o autoaperfeiçoamento, a maturidade espiritual, a maturidade psicológica, a nossa transformação moral. Então, o nascimento do Cristo, que nos convida ao nosso próprio renascimento íntimo, fazendo com que o Cristo nasça em nós. Então, esta letra N do Natal, nascimento do Cristo em nós, o nosso verdadeiro nascimento interior, quando surgimos ou ressurgimos para a compreensão da verdadeira realidade existencial das nossas vidas. Na sequência, a letra A, que é a segunda, né? E aqui vamos falar do amor. Todas as vezes que falamos de uma palavra que começa com a letra A, quase sempre nos lembramos do amor. E esta é a proposta do Cristo, né? Que nos trouxe como lema principal, reunindo toda a lei, todos os profetas, o amar a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Então, a proposta do amor que cobre uma multidão de pecados, do amor que liberta, do amor que perdoa, do amor que se entrega, do amor que doa, do amor que constrói e se reconstrói, do amor que reconcilia, do amor que dá novas oportunidades, do amor que concede, que abre espaço para a conversação, para um diálogo, do amor que constrói pontes de relacionamento feliz de uns para com os outros. Então é este amor cujo Natal também traz como proposta o amor do Cristo, o nascimento do Cristo em nós, na vivência do amor evangélico, do amor fraternal. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos fala que nós estamos buscando cada vez mais, nas vivências do amor, nos aproximarmos da vivência do amor real, que seria o amor divinal. Sentirmos o amor de Deus por nós, o amor de Deus em nós, e nos aproximarmos cada vez mais deste amor real, que é o verdadeiro amor, que não precisaríamos nem adjetivá-lo, criarmos adjetivos para ele, mas que é o amor. E nós encontramos no livro Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier, um capítulo intitulado Amor, Alimento das Almas. Como nos lembramos da história do próprio professor Rivaio, o nosso Allan Kardec, quando o seu célebre mestre disse e teve como proposta: o amor é o eterno fundamento da educação, o nosso querido Pestalozzi. Né? E quando também vamos encontrar nas falas, nas palavras de Chico Xavier, quando perguntado sobre o amor, o que é amar, respondeu ele: amor é respeito, quem ama respeita, quem respeita ama. Madre Teresa de Calcutá, hoje considerada santa na Igreja Católica, Santa Teresa de Calcutá, ao ser perguntada sobre amor, disse ela: amar deve ser tão natural quanto viver e respirar. Encontramos no livro O Profeta de Gibran, Khalil Gibran, uma expressão quando ele diz: amor, o amor não é possuído, nada possui. O amor nada exige, não é exigido. O amor dá senão de si mesmo. Então nós vamos percebendo que a nossa forma de amar ainda é uma forma compartimentalizada, né, ou fragmentada. Leon Denis diz que nós vivemos o amor paterno, o amor materno, o amor filial, o amor à raça, o amor ao sexo, o amor à pátria, o amor à religião, mas estes são processos das nossas vivências do amor, a fim de que nos aproximemos cada vez mais deste amor divino, do amor divinal que Jesus nos trouxe como proposta. Quando ele diz: eu e o Pai somos um, é porque Jesus entendia o pensamento divino e este amor de Deus, tanto por ele quanto por nós, e Jesus, nosso irmão maior,
nosso mestre, nosso amigo, nos trouxe então esta visão de Deus amor. E João Evangelista diz: Deus é amor. A vivência deste amor que nos favorece os relacionamentos mais saudáveis. Esta é a proposta então do Natal na Terra, o nascimento do Cristo. E quando nós nos reunimos no Natal, em cada dezembro, independente de ser ou não esta data em que verdadeiramente o Cristo nasceu, mas a reunião de todos nós em torno do Evangelho, em torno do Cristo, relembrando o seu nascimento, não só na troca de presentes, mas nas expressões que são ditas, que são proferidas e que nos favorecem um campo de luz, um campo de paz que enternece as nossas almas. A vivência do Evangelho no Natal, fazendo com que nós redescobramos em nós este amor real, este verdadeiro amor. O amor que alimenta as nossas almas, o amor que cobre então a multidão de pecados, de erros, o amor que nos aproxima uns dos outros, o amor que perdoa, que dá perdão, o amor que proporciona as circunstâncias mais felizes em que todos nos abraçamos e nos envolvemos num clima de fraternidade, de paz e de luz. Esta é a proposta, na verdade, do amor, né? Fazer com que nós nos descobramos uns dos outros como irmãos. E o próprio Cristo disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, diante deste amor, nós vamos nos tornando discípulos do Cristo, os discípulos redivivos do Cristo. Daí surge então a terceira letra da palavra Natal, depois do nascimento com a letra N, do amor com a letra A e a letra T do trabalho, do trabalhador, né? Deste então discípulo do Cristo que está nascendo ou renascendo por encontrar na proposta do amor a verdadeira vivência da caridade e do Evangelho. O trabalho que existe para todos nós, e particularmente na terra, uma terra de provas e expiações em vias de regeneração, cujo trabalho, além do trabalho físico, do trabalho material, o trabalho da nossa mente, o trabalho psicológico, o trabalho dos nossos sentimentos, o trabalho das nossas emoções, o trabalho da intelectualidade, do uso da inteligência e do uso das nossas conquistas morais, emocionais e espirituais. Então, este trabalho que dignifica o homem, que dignifica a criatura humana, este trabalho que é a expressão do dever que vai sendo cumprido, das nossas horas antes vazias e que vão sendo ocupadas, tornando-se então toda ocupação útil um trabalho. Quando pensamos, quando oramos, quando fazemos uma construção mental em favor do bem, em favor de nós mesmos, em favor do outro, em favor da sociedade, nós estamos trabalhando. Estas são formas de trabalho, além das atividades físicas que nos fazem movimentar os nossos corpos, as nossas mãos, os nossos braços, andarmos de um lado para outro, viajarmos, construirmos então estas novas relações a partir da nossa convivência humana, que estamos buscando cada vez mais, seja ela solidária, fraternal, igualitária. Nós temos o trabalho intelectual, o trabalho emocional, o trabalho com os nossos sentimentos, quando vamos então unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em processos energéticos, porque os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos são energias e nós vamos compondo então uma nova atmosfera espiritual. Isso é trabalho. Nós estamos construindo uma nova atmosfera espiritual no planeta. Hoje aqui reencarnados, muitos espíritos encarnados contribuindo também com este processo, e quando nós desencarnarmos, retornando para a pátria espiritual, a vida espírita, a verdadeira vida, continuaremos também o nosso trabalho na erraticidade, né? Que é quando estamos entre uma encarnação e outra, e tendo futuramente a possibilidade do retorno de uma nova reencarnação para retornarmos na caminhada a fim de realizarmos aquilo que não conseguimos realizar antes,
esta é a proposta da reencarnação e Emmanuel chama de bênção do recomeço. A bênção do recomeço, muito diferente da visão de reencarnação como punição, como pagamento de pecados, como acerto de dívidas, a bênção do recomeço, que envolve sim, quando nós tivemos erros antes, envolve a reparação do dano, envolve o momento do reacerto, né? Quando nós estaremos então reconstruindo os nossos caminhos, refazendo as nossas relações com o outro, reconciliando-nos com os nossos adversários e estaremos então realizando esta construção de um outro mundo interior e de um mundo de relações à nossa volta. E naturalmente com isto o mundo vai também melhorando. O Espiritismo vem então como uma contribuição ao melhoramento moral progressivo da humanidade. Eis aí o objetivo da doutrina espírita, né? Que é trazer os seus princípios, a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na pluralidade das existências, a crença na pluralidade dos mundos habitados, para que, entendendo então esses pressupostos básicos, nós trabalhemos as nossas almas, os nossos espíritos, dentro desse processo da evolução, tendo como lema a caridade. Fora da caridade não há salvação. Quando a caridade começa por nós mesmos, a caridade com o nosso crescimento, com o nosso despertamento consciencial, com a construção então deste trabalhador que busca fazer com que o Cristo nasça em seu coração, que se encha deste amor, deste verdadeiro amor, e no aproveitamento das horas para que realize um trabalho eficiente, eficaz, eficiente porque trabalha corretamente, eficaz porque produz ou produzirá resultados, e esse trabalhador então mais consciente, mais maduro com o Cristo e na vivência do amor, colaborando com a sociedade, com a humanidade, diante das crises que ainda tocam a humanidade, que nos provocam dores em todos nós, as dores do nosso relacionamento, as dores da nossa vivência humana diante da crueldade, da violência, diante dos preconceitos, da marginalização, diante das chamadas dores, não só as físicas, as enfermidades do corpo, mas as enfermidades da alma, as enfermidades morais, tudo aquilo que toca em profundidade a nossa relação com o nosso próprio existir, né? Há um autor dentro do estudo da psicologia que fala sobre a dor do existir, né? Nós podemos falar aqui sobre a dor das nossas dores, e cada um sabe a dor que sente, né? O grau da sua dor, tanto quanto a dor da sua alegria, né? O cantor e compositor Caetano Veloso, numa de suas canções, diz isto: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, somente nós e Deus, acima de tudo, conhece as nossas dores e os nossos estados prazerosos, conhece as nossas alegrias e as nossas tristezas, os nossos momentos de desânimo e de encanto. Este trabalhador, então, que embora se preparando para ser um discípulo com Cristo, passa por momentos de dores, por sofrimentos, e isto é real e natural, porque somos seres incompletos, somos seres em construção, e diante então das nossas fragilidades, né, das nossas precariedades íntimas, dos nossos pontos nevrálgicos, nós nos vemos ainda envolvidos por algumas situações que nos embaraçam por dentro, né, que nos convidam à derrota, ao desencanto, ao desalento, que nos trazem ainda em nós mesmos as ideias da revolta, da ira, da vingança, porque somos tocados pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo ressentimento, pela mágoa. Então esta convivência com estes sentimentos existentes ainda entre nós, diante das nossas histórias pregressas, daquilo que vivemos no passado. Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco, chama muitos desses sentimentos como gigantes da alma, porque eles existem em nós e vão, de repente, em algum momento, se agigantando dentro de nós, porque nós vamos dando espaço para que eles, além de ressurgirem ou de reaparecerem,
possam ganhar espaço no nosso relacionamento. E ela cita então a ira, o ressentimento, a raiva, o melindre, né? Diante das nossas culpas ou das culpas do outro, daqueles momentos desastrosos em que nós criamos situações adversas para o outro, conflituosas, onde ofendemos ou fomos ofendidos. Então a reencarnação também tem esse propósito de nós nos encontrarmos conosco mesmo e diante dos reencontros com o outro, mediante os desencontros de outrora, nós possamos refazer esta nossa caminhada de reconciliação. Então o nascimento do Cristo, o nascimento do amor, diante do trabalho que precisamos realizar e deste trabalhador que agora vai se constituindo no verdadeiro discípulo do Cristo, a chamada carta viva do Evangelho. Mas é um processo, né? Porque nós temos esses pontos nevrálgicos a acertarmos. Sabemos que viver não é fácil e conviver às vezes é até mais difícil, mas é parte desse processo do nosso crescimento, onde vamos aparando as arestas, onde vamos fazendo a devida poda daquilo que precisamos acertar em nós para que sejamos então estes seres luminosos, né? Em que vamos acendendo estas luzes internamente, vamos nos reconstruindo e vamos fazendo brilhar em nós a luz. Jesus nos convidou, dizendo: brilhe a vossa luz. E Jesus não teria dito isto se nós efetivamente não tivéssemos luz em nós. Por termos esta luz, ele nos disse: brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Então é preciso acender esta tocha interna, mantendo a chama viva do Evangelho, e este é um trabalho do trabalhador com Cristo, que faz nascer em si mesmo Cristo e o nascimento do amor, que é acender esta chama da fé, mantê-la viva dentro do coração para prosseguir no caminho, não desanimando, não se deixando desalinhar diante das adversidades, dos obstáculos, que são muitos, são vários, né? E esses são justamente os momentos de testes, de provas que todos precisamos passar. São os momentos de dificuldades, os momentos mais complicados, em que nós verdadeiramente daremos testemunhos de quem somos nós, ou de quem estamos hoje querendo ser. À época, os primeiros cristãos se direcionavam às arenas de leões e, mesmo sabendo que teriam os corpos rasgados pelas feras, pelos leões, enfileirados, cantavam hosanas ao Senhor, hinos de gratidão ao Pai. Não tendo mais hoje estas arenas das feras, estamos todos nós diante das arenas da vida, diante desses momentos em que somos convidados então a dar o testemunho da nossa fé cristã e enfileirados pela vida, pelo mundo terreno, reencarnados que aqui estamos, para então elevarmos hosanas de gratidão ao Pai, hinos de agradecimento a Deus, a Jesus, pela oportunidade que se renova em nossas vidas de realizarmos este trabalho e de nos reconstituirmos ou de nos constituirmos aos poucos neste verdadeiro trabalhador que agora honra o seu trabalho, que conhece de perto a vontade de Deus a partir das palavras do Cristo, que vai se inteirando cada vez mais das verdadeiras finalidades da existência, do que é viver, né? Do valor da vida, dos valores da vida, que entende o recurso do tempo como um recurso precioso para a nossa existência, uma vez que nós reencarnamos, mas iremos desencarnar. E este tempo entre o nascimento e a morte, entre o berço e o túmulo, como um período importantíssimo da infância até a maturidade, onde precisamos então aprender, galgar novos degraus, realizarmos o nosso crescimento, a nossa evolução. E aí surge a outra letra, que é a quarta letra do Natal, que seria a ascensão. Realizarmos o nosso trabalho de evolução para a nossa ascensão. É quando o trabalhador, então, que fez o Cristo nascer em si mesmo, o que está cada vez mais
abrindo espaço para o nascimento do Cristo, para que o amor prevaleça, para que o amor seja realmente este símbolo verdadeiro das suas relações e da sua vida, da sua existência, onde aproveita deste trabalho então para ser este trabalhador real, com Cristo, um trabalhador de Deus na terra, buscando seu aperfeiçoamento diante da proposta da ascensão, do objetivo, da finalidade deste trabalhador diante do seu trabalho, que é a sua ascensão, o seu crescimento, o seu progresso, a sua evolução, que naturalmente, já entendemos, é um processo gradativo, é um processo passo a passo, etapa a etapa, porque nós não damos saltos da noite para o dia. Assim como Maria de Magdala, naquele instante, foi convidada pelo Cristo à mudança de vida, no momento em que o seu coração já estava doente ou adoecido, diante das suas próprias escolhas, junto dos patrícios romanos, onde ela se entregava aos prazeres do mundo, e quando ela ouviu Cristo falar pela primeira vez sobre o amor entrega, sobre o amor doação, sobre a vivência deste amor fraternal, retornou para sua casa pensando neste amor. O que seria vivenciar este amor? Ela que tinha sede de amor, fome de amar, e que não se sentia verdadeiramente amada. E é quando então ela toma de uma barca e ruma a Cafarnaum, a casa de Simão Pedro, e lá foi se encontrar com Cristo. O Cristo de braços abertos já a esperá-la, ela prostra-se ao chão, de joelhos, e diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora, e por isto venho ao vosso encontro. E Jesus diz a ela: levanta-te, Maria, encontraste a boa nova. Então Maria, através das suas dores, das suas escolhas infelizes, das suas opções inoportunas, ela foi reconstruindo da própria derrota a sua ascensão, o momento em que ela se reconstruiria como uma verdadeira filha de Deus, consciente das suas responsabilidades e preparada para um novo trabalho. E quando ela então disse a Jesus, contado isto por irmão X, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo de Maria de Magdala, quando ela pergunta ao Cristo se Deus a aceitaria, uma vez que ela era pecadora, e Jesus então fala deste Deus que é amor, deste Deus que é Pai, das ovelhas que jamais ficarão desgarradas, mas de todas e cada uma delas que retornará ao bom redil, ao bom pastor. E Jesus então, segundo o irmão X, fala ali que até mesmo das ruínas pode surgir a primavera, equiparando as ruínas às criaturas humanas e a primavera à esperança em Deus. Então esta reconstrução de uma filha de Deus que faz a partir de então uma nova escolha, e quando ela se deparou com aqueles que tinham a doença da hanseníase, da lepra, considerada na época assim chamada, ela se entregou para trabalhar com aqueles leprosos, falando das palavras do Cristo, acompanhando-os de perto, e momento em que até mesmo ela, numa manhã, sentiu as manchas, verificou as manchas violáceas na sua pele, sendo acometida então também da mesma enfermidade. O momento do sacrifício, o momento sacrificial, o momento do testemunho, o momento da reparação do dano, o momento em que o trabalhador vai se desfazer das suas agruras, dos seus pontos nevrálgicos, e vai vestir a túnica alva, a túnica preparada para as bodas, com o Senhor. Então, o momento em que Saulo de Tarso também, na estrada de Damasco, quando ele ainda perseguia os cristãos, diante do seu propósito firme de trabalhar contra o Cristo e contra o cristianismo, e se deparou com aquela luz maravilhosa do Cristo que o ensegueceu e o fez cair de seu cavalo. E quando ele então pergunta: quem és tu? Sou aquele a quem persegues, respondeu o Cristo. E ele, somente ele, ouvindo aquela voz, ele então disse: eu creio, E ali, naquele momento, fazendo um processo de conversão, aceitando o cristianismo, e quando Ananias vem ao seu encontro,
porque foi tocado por Jesus, dizendo que o vaso escolhido lá estava e precisava ser restaurado. E Ananias vem, passa-lhe as mãos sobre os olhos, ele que estava enceguecido por 3 dias, recobra a visão. E quando que escamas caindo ao chão e ele recobrando a visão, Ananias lhe pergunta: e agora, por que te detens? Então, quando o trabalhador faz o seu trabalho de autoaperfeiçoamento, vai se reconstruindo, vai fazendo Cristo nascer em seu coração, vai se preenchendo deste amor que alimenta a alma, deste amor que cobre a multidão de pecados, deste amor que abre o nosso campo visual de sentimentos para a vivência da verdadeira realidade com Cristo, com Deus. Ele então desperta para esse novo momento da sua vida e é convidado ali por Ananias, quando ele o interpele: e agora por que te detens? Então, a realização da nossa ascensão, do nosso progresso, da nossa evolução, o nosso despertamento consciencial. O psicólogo russo Gurdjieff faz uma consideração acerca dos níveis de consciência, e quando ele fala num dos livros de Joana de Ângeles, que ali ela faz a colocação desse psicólogo, numa de suas páginas, do nível do adormecimento e do despertamento, em que para algumas situações estamos nós adormecidos e para outras já despertamos a nossa visão, o nosso sentido para a compreensão dos valores da vida. Vamos relembrar aqui da citação dos evangelhos, e que Allan Kardec fez constar no livro A Gênese, quando fala sobre os milagres e as curas de Jesus, e quando ele cita então aquele momento em que Jesus, diante da filha de Jairo, que era dada como morta, e também diante do esquife do filho da viúva de Naim, no seu enterro, fazendo com que eles retornassem à vida, porque verdadeiramente não estavam mortos, mas estavam no processo letárgico ou cataléptico, no estado de adormecimento. Então, nesse sentido, muitas vezes nós nos comparamos nesse estado cataléptico em que estamos adormecidos, até o momento em que acordamos. Somos chamados de volta e Jesus nos chama à vida nova. O trabalhador com Cristo sendo construído ou reconstruído diante do seu despertamento. Momento em que os seus sentidos, e não só os sentidos humanos, mas os sentidos do Espírito, as potencialidades do Espírito, nos fazem perceber e identificar as próprias razões da nossa existência, o nosso desejo firme, resoluto de prosseguir no caminho, de avançar, de evoluir, de melhorar a própria condição do nosso viver. Então é a nossa condição de melhora baseada nesse nosso despertamento. No livro O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva, no capítulo Evolução, coloca esse item como o momento em que nós compreendemos a necessidade de mudar. Então, despertamento para a compreensão da necessidade de mudar, visando a nossa ascensão, o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso crescimento. Naturalmente, não basta apenas compreender a necessidade de mudar. Diz lá na continuidade do texto, Martins Peralva, que é preciso unir, aliar a isto a boa vontade, o esforço, a perseverança. Então precisamos nos preencher intimamente desta boa vontade, do desejo firme de acertar, e aceitando este propósito, esta proposta. E aí vamos nos enchendo também deste esforço, o esforço que nos conduz à mudança. Zaqueu, o publicano, não conseguindo ver o Cristo diante da multidão que ali estava, e ele sendo de estatura baixa, esforçou-se, porque subiu um sicômoro e ficou aguardando Jesus passar. Mas não só o esforço físico, o esforço daquele que estava agora envolvido por uma boa vontade, por um desejo
né, por um princípio íntimo daquele que tem fome e quer alimentar-se, daquele que tem sede e quer tomar da água para matar a sua sede. E quando Jesus por ali passou, disse: Zaqueu, desce daí, pois preciso da tua hospitalidade. E assim Jesus adentrou a sua casa, adentrando também o seu coração, fazendo luz na vida de Zaqueu, como fez luz na vida de Maria de Magdala, de Saulo de Tarso e de todos aqueles que estiveram ao seu lado e que resolveram atender ao seu convite de mudança. E nós vamos então chegando à quinta letra do Natal, né? A letra L, diante do nascimento, do amor, do trabalhador que busca a sua ascensão para que se faça a luz. L de luz, filhos da luz, chamados à luz. Somos nós envolvidos ainda pelas sombras individuais e coletivas, e quando Cristo nos diz: brilha a vossa luz, é para que desvaneçam em nós estas sombras, as sombras individuais do nosso passado, de quem fomos, de quem temos sido, individualidades que somos, e cada um de nós com a sua própria história, com a sua própria realidade existencial, com a história dos nossos fracassos, dos nossos desencantos, das nossas derrotas, das nossas ruínas, mas a esperança em Deus, que a luz se faça, fiat lux, e a luz, quando ela se faz, se desvanece então a sombra. Cada um de nós vai se iluminando e vai se iluminando a humanidade. Vamos fazendo luz internamente, vamos mantendo acesa a chama da fé em nós, e este processo de autoiluminação vai nos ajudando a nos tornarmos criaturas melhores, os bons trabalhadores, os trabalhadores fiéis, os obreiros do Senhor, que segundo o Espírito da Verdade, numa mensagem de 1860, que Allan Kardec fez constar no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, no item 5, os obreiros do Senhor, quando ele diz: Deus, neste momento, faz o recenseamento dos seus servidores fiéis. Então, quando a luz se faz, tendo Cristo nascido em nós, o amor que vai cada vez mais preenchendo as nossas lacunas existenciais, as nossas vidas antes vazias, vai dando um sentido, um significado para a nossa existência, vai nos apresentando cada vez mais as oportunidades de trabalho, e nós vamos nos constituindo nesses trabalhadores com o Senhor, buscando a nossa ascensão, e não só a ascensão individual, mas a ascensão coletiva, a ascensão da humanidade, o progresso da humanidade terrena, que busca sair da categoria de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, para que a luz de Deus, a luz do Senhor, a luz de Jesus se faça em nós. A luz do amor, do trabalhador que, entendendo então o propósito do verdadeiro trabalho com Cristo, se arma no bom sentido destes bons sentimentos, dos bons pensamentos, enfrentando as dificuldades, os percalços, sabedores que somos todos nós, que as chamadas arenas da vida nos convidam à fé, ao testemunho da fé, ao verdadeiro compromisso com o Senhor, para que esta luz adentre cada vez mais os nossos corações, vamos nos auto-iluminando. E segundo Joana de Ângeles, que faz uma citação do livro O Gênio Criativo, de Rudolf Otto, na expressão do ser que realmente vai cada vez mais se iluminando, deste ser que vai se reconstruindo, o gênio criativo, que usa a criatividade da própria mente, dos próprios pensamentos, das próprias ideias, para que se transforme no que ela chama, relembrando ali Rudolf Otto, no ser luminoso. E aí não é luminoso com L, mas é luminoso, vem de numen com letra N. E aí relembramos e voltamos à letra N de Natal, do nascimento, mas o ser luminoso,
o gênio criativo que realiza a sua ascensão diante das escolhas agora que faz mais conscientes, das opções mais felizes, dos seus momentos de testemunho, da compreensão da vida, da compreensão de si mesmo, da devida interpretação da sua relação com o outro, dos mecanismos da vivência humana e da convivência humana, na compreensão das dores do mundo e das dores de cada um, tanto buscamos que as nossas dores também sejam compreendidas individualmente. Momento em que este trabalhador do Cristo, agora mais preparado, mais talhado na sua própria história, na sua própria construção ou reconstrução, faz luz no mundo e contribui com o processo de iluminação da humanidade, como se fôssemos nós, cada um de nós, os pirilampos, os vagalumes que vão se acendendo por aí, levando a paz, a esperança e o amor. E algumas vezes nos apagamos em nós mesmos, tentando compreender a própria realidade existencial, do quanto nos falta ainda para crescer. É preciso abrir os olhos, é preciso fechar os olhos, é preciso ver a vida, entender a vida, é preciso se autocompreender, é preciso se entender, se aceitar. Então somos nós, estes trabalhadores com Cristo, que diante da autoaceitação, da autocompreensão, vamos procurando também compreender o outro, aceitar o outro, entender o outro e vivendo de forma solidária, fraterna, construindo estas novas relações com o mundo. E a luz do Natal, a luz do Senhor, a luz de Jesus, a luz da manjedoura, a luz da estrela guia, vai iluminando as nossas vidas e vai cada vez mais nos ajudando a prosseguir na caminhada, o prosseguimento da luta evolutiva, o prosseguimento da luta ascensional do Espírito, diante da sua presente reencarnação, diante das reencarnações que outrora teve e diante das reencarnações que estão por vir. Somos estes seres imortais, criados por Deus simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, chamados à vitória, chamados à felicidade, chamados ao amor. Que possamos assim, cada um de nós, na vivência deste verdadeiro Natal, do Natal com Cristo, acendermos em nós estas luzes para que o amor se faça em nós. E porque Deus nos ama, Jesus nos ama e somos nós convidados a amarmos sobretudo a Deus, sobre todas as coisas e amarmos o próximo, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Vamos então nos alimentando deste amor, vamos realizando o trabalho que deve ser cumprido por nós, vamos nos constituindo nesses verdadeiros trabalhadores com o Senhor, os obreiros do Senhor, e vamos conseguindo preencher os nossos vazios íntimos, as nossas lacunas, para que cada vez mais percebamos o Evangelho como este condutor das nossas almas, nos leva aos alvos de felicidade e nos faz retornar ao bom redil, ao bom pastor. É Natal, sem Natal nós não temos a vivência do amor, mas este Natal, o Natal com Cristo, o Natal de luz, Natal é com Jesus. Sem Jesus não é Natal. Que Deus nos abençoe, nos proteja e cada vez mais nos envolva neste clima de fraternidade, de paz e de luz.